Boa tarde, alunos do Matutino e do Nicolaudino. Vamos dar seguimento aqui às nossas aulas sobre cultura africana. Ainda estamos com aquela grande questão, por que estudar cultura africana? Compreendendo aí esse contexto social e político, histórico, em que os negros fizeram parte aqui no nosso Brasil, mas que tiveram uma origem ancestral dos africanos, porque foram trazidos do continente africano. E estamos na nossa aula parte 3. Ainda teremos a aula parte 4, porque senão os vídeos vão ficar muito longos. E aí eu sei como é que é os alunos. Não estão assistindo direito nem esses curtos, quanto mais os longos. Então vamos dar seguimento aqui. Não se esqueçam que a gente está sempre respondendo aquela pergunta: por que estudar cultura africana? Esta imagem que eu trouxe aqui para vocês, a imagem da dança chamada tambor de crioula, certo? E o tambor de crioula é muito forte no Maranhão. Pode ser que tenha deles em outros estados, eu não sei responder isso para vocês, mas a marca da dança africana no Maranhão é o tambor de crioula. Então eu trouxe aí uma foto. Existem diversos grupos, esse grupo aí, padronizado com essas cores, é um grupo maranhense, certo? Mas se vocês forem pesquisar, eles têm são diversos grupos e têm suas vestimentas, ok? Nós vamos tratar dos tipos de danças e vocês vão fazer algumas pesquisas importantes a respeito das danças e das manifestações culturais dos negros, ok? Então, vamos dar seguimento aqui. Compreender, veja só, aquela pergunta lá, por que estudar cultura africana? Porque precisamos compreender a importância da dança, certo? Da dança como símbolo histórico dos povos africanos. Minha canetinha, marcador, nem caneta, certo? Será que isso aqui pode ficar maior? Deixa eu ver aqui. Não, fica não. Então aqui, gente, eu tenho esse negócio aqui. Não, pode não. Então assim, quando se fala em dança para os povos africanos, nós temos aí a ideia de uma manifestação artística de maior destaque. Aliás, de maior destaque porque a música e a dança para os povos africanos, eles são ícones que permite aos negros, aliás, permitiu, mas ainda permite aos negros, um grande destaque da sua manifestação cultural, certo? É claro que os negros podem se destacar em diversas outras formas culturais, porque são pessoas como todo mundo, certo? Mas na música e na dança, ao longo da história, são os ícones de maiores destaques, são as manifestações de maiores destaques na cultura africana. Sendo aí a dança um dos maiores deles, certo? Porque é um segmento artístico que foi muito praticado, certo? Não só na época do Brasil Colônia, às vezes até como forma de defesa, como a capoeira, mas também como símbolo de pertença a um povo de matriz africana. Então, a dança teve um papel muito importante na vida dos negros e estas danças que possuem diversas funções, certo? As danças africanas possuem diversas funções e representação para a cultura destes povos africanos e, ao mesmo tempo, traz aí uma pluralidade de formas, certo? Gestos e finalidades. Olha, dentro do continente africano existe uma diversidade grande de povos com orientações culturais diferentes, com formas de danças, de gestos culturais diferentes, danças que possuem finalidades diferentes, realizadas em ocasiões diversas, ok?
porém segue um determinado padrão. Por exemplo, a gente vai já ver as classificações das danças. Mas, por enquanto, vamos compreender a pluralidade que é a dança dentro da cultura africana, de acordo com a etnia, a raça, o tipo do povo. Então, de acordo com a distinção cultural, certo? De acordo com a distinção cultural, nós temos aí uma forma diferenciada de dança e com finalidade distinta. Digamos que tem uma dança para uma finalidade numa tribo que não tem em outra, mas não importa, a tribo é sempre livre para criar aí uma dança, manifestar isso de forma cultural por uma razão que seja comum ou que seja mais sofisticada, certo? Então, por conta dessa diversidade gigante de danças, certo? Com gestos diferentes e tudo mais, a depender da pluralidade também da raça, do povo, não se fala, na cultura africana, no que se refere à dança, não se fala numa dança única, certo? Então, aqui não se fala numa dança única, porque as danças, como já acabamos de falar, elas nascem de segmentos culturais diferentes, de tipos de povos, raças diferentes, e aí elas estão inseridas dentro do contexto político do seu povo, certo? Então aqui é uma primeira parte para a gente compreender aí a importância da dança dentro do contexto histórico dos povos africanos e tem um símbolo cultural muito importante, certo? Então, ainda tentando compreender isso, vamos tentar classificar aqui a dança quanto a finalidade, certo? Olha só. As danças têm duas classificações para os povos africanos, de acordo com o momento, o motivo e quem realiza determinada dança, certo? O ambiente também tem muito a ver. A primeira classificação são as danças profanas. Olha, vamos entender aqui por profana aquilo que é comum, que é diverso, mas não aquilo que é pecado, que é uma blasfêmia, que é uma ofensa a Deus. Não é isso, certo? As danças profanas são, inclusive, as danças de maiores manifestações dentro da cultura africana e elas estão relacionadas a atividades comuns, atividades culturais comuns e coletivas da vida dos povos africanos, certo? Uma coisa interessante que elas podem acontecer em qualquer lugar, ok? Qualquer pessoa pode dirigir uma dança profana. E como elas estão relacionadas a finalidades comuns e coletivas, então são diversas finalidades comuns e coletivas que podemos observar. Por exemplo, um casamento, certo? O nascimento, a celebração de nascimento de alguém, mais alguém na tribo, a relação dessas pessoas com a natureza. A gente falou do festival GG não, certo? Geled, GG é um pouco. A gente falou do festival Geled, que acontece em muitos países africanos e tem aí uma relação com a natureza, sobre a fertilidade dos campos e tudo mais. Então, relação com a natureza, solidão, relação de um membro da aldeia com o outro, certo? Até mesmo situação de uma celebração comum ou de enfermidade, tudo isso é uma dança profana. Então, situações comuns, situações diversas, são chamadas de danças profanas, ou seja, porque elas têm a ver com o coletivo, com a individualidade com o coletivo, podem ser realizadas em qualquer lugar e qualquer pessoa. As pessoas, de repente, vamos fazer aqui uma dança para agradar a mãe natureza, a mãe Iemanjá, certo? A mãe da fertilidade, não sei o quê, ou para homenagear aqui a fertilidade das mulheres, ou para agradecer a fertilidade dos campos. Então, isso são danças profanas. Agora, as danças sagradas, que é o nosso segundo grupo de classificação aqui das danças africanas, já são danças que requerem um processo de iniciação, certo? Requerem um processo de iniciação por parte daquele que vai realizar a dança. Apesar de ter algumas semelhanças com as danças profanas,
mas elas não são qualquer pessoa que realizam. Geralmente é um sacerdote, geralmente não, é um sacerdote ou sacerdotisa que já é iniciado, já tem uma experiência com as danças sagradas e usam, por exemplo, adornos especiais, máscaras especiais, a gente já viu isso nas aulas anteriores, e pega a pessoa, ou um escolhido, não sei, depende muito da orientação cultural da aldeia, vai fazer um processo de iniciação com ele para fazer algo, entre tantos, de harmonizar o corpo, certo? Harmonizar o corpo para a comunicação com uma divindade. Lembra que a gente estudou que uma das situações de uso da máscara e dos adornos corporais, e também de músicas e agora também danças, tem a ver com esse uso do corpo como escala e receptáculo para a comunicação com divindades? Pois as danças, aqui só complementando o que a gente já falou em outras aulas, tem esse papel importante, as danças sagradas, esse papel importante de harmonizar o corpo para ser um receptáculo de comunicação com uma entidade, certo? Então, qual é a diferença? A dança profana realiza-se em qualquer lugar, por qualquer pessoa e para situações diversas. Já a dança sagrada tem uma finalidade específica, e uma delas é a comunicação com uma entidade sagrada. E requer um processo de iniciação para a harmonização do corpo, e isso é feito por um sacerdote. Então, são bem distintas, mas todas são danças e diversas, e que tornam muito rica a cultura africana, certo? Vamos dar seguimento aqui. Então, lembra que a gente falou na aula anterior, foi sobre a diáspora africana, as consequências aí dessa migração forçada dos negros para as Américas, e incluído aqui o nosso Brasil. Essa diáspora africana trouxe para a América portuguesa, sabe, uma diversidade de segmentos artísticos que favoreceram muito a riqueza da nossa cultura brasileira, com a chegada destes povos que eu até coloquei aqui, certo? Veio povos da comunidade dos Fons, certo? Dos Iorubás e dos Jeje, certo? Olha, todas essas diversidades não impediram que os negros trouxessem nos seus corpos, já que não podiam trazer seus pertences, foram impedidos de trazer suas propriedades. Mas alguns deles trouxeram características, uma tatuagem, ou um adorno, ou um objeto, talvez um brinco, uma coisa que ligava ele diretamente a uma tribo da África, e ele trazia tanto no seu corpo, claro, quanto também na sua vida, na sua alma, a sua orientação cultural. E estes negros, veja só, que era uma das estratégias da diáspora africana, espalhar, diversificados, certo? Espalhados em regiões diferentes para que não pudesse haver comunicação. Mas eles, lá onde ficaram, se misturaram, certo? Misturaram-se a tradições das comunidades locais de cada região, e nesse processo, a gente falou isso na aula anterior, que os negros, a cultura africana, tem um pouco de mistura com orientações da estética portuguesa, e isso inclui os santos católicos, e um pouco da estética dos indígenas, e formou-se uma cultura mais híbrida, certo? Então, essa relação toda deu à luz a uma cultura híbrida aqui no Brasil, porque foi um processo que surgiu dessa diáspora forçada, onde as pessoas, os negros, forçados a se dispersarem, mas lá onde eles se instalaram, se misturaram ali com aquela tradição local e formaram uma cultura híbrida, com matriz africana, trazendo um pouco daquilo que é africano, mas se aproveitando um pouco daquilo que era brasileiro, certo? E aí formou-se uma cultura brasileira. Então, uma das manifestações no campo da religião, que a gente já estudou, é a criação da religião Umbanda, que é a mistura de 3 outras denominações que a gente já conhece, como o Xangô, o Candomblé, o Tambor de Nina-Nagô, aqui no Maranhão. Essas denominações, junto com o Espiritismo, formou a religião Umbanda, que é tipicamente brasileira. Então, aí é uma das consequências. Mas existem outras consequências de novas culturas, certo? De recriação, reapropriação cultural a partir aí desta diáspora, certo?
E ainda no campo da dança, esta mistura da dança que já existia aí no sangue, na raça e na alma destes africanos, misturada a algumas tradições mais locais aqui, então criou-se aí uma diversidade de combinações, incontáveis combinações e variedades de danças, certo? E a gente vai já ver aqui tantas elas, a gente conhece algumas que gostamos muito, eu gosto muito de samba, certo? Então aqui é para a gente ver como foi que aconteceu aqui, a partir desse processo aqui de escravização e a diáspora forçada dos africanos para as Américas, incluindo aqui o Brasil, e as consequências que acabaram surgindo, consequências culturais, certo? Estamos aqui no campo dança. Uma das consequências culturais é o campo dança, que ficou diversificado a partir desta mistura, certo? Eu sei que eu estou sendo redundante, mas é para ver se vocês conseguem fixar aí esse conhecimento. Então aqui, já por último, nessa nossa aula aqui, compreender a importância da dança como símbolo histórico dos povos africanos, certo? Olha só, nesse momento aqui, eu li o título de novo, mas veja só, a gente está falando aqui mais dos tipos de danças que surgiram dessa mistura que falamos no slide anterior. Então aqui, nessas variações aqui, inclui danças, por exemplo, como a capoeira, certo? O samba de roda, aqui, eu não botei ele aqui em destaque, mas o samba de roda, o coco, certo? Maracatu, ali no Pernambuco, tambor de crioula aqui no Maranhão, a gente vai ver isso especificamente, batuque, cacuriá, o jongo, todos são danças africanas que foram trazidas na sua essência da matriz africana, mas que também tiveram, vamos dizer assim, alguns contornos com culturas brasileiras, certo? Elas todas possuem uma combinação de instrumentos percussivos, certo? Então, o tantã, o repique, ganzá, o pandeiro. Então, existem diversos instrumentos que são de origem africana, são instrumentos percussivos e também no processo de dança se juntam a percussão dos pés, no caso do samba, certo? Percussão dos pés, o giro do corpo, no caso do tambor de crioula, gestos com as mãos, o samba também tem muita questão do gesto com as mãos, quando você vai sambar. Então, assim, toda essa riqueza tem aí uma harmonia entre a dança, no que é realizado, com os instrumentos que apoiam isso e a forma de dançar. É comum isso para toda dança, mas estamos falando aqui da riqueza que é as danças de origem africana, certo? Então, assim, ficamos por aqui, falamos só sobre a dança hoje e na próxima aula eu vou concluir este slide. A ideia é não fazer uma aula tão extensa, certo? Então, meninos, vocês vão continuar estudando. Eu passei para vocês para responderem algumas atividades do livro. Eu vou passar para vocês responderem agora todo o restante das atividades, certo? Só que vocês vão entregar isso somente na postagem de visto que eu colocar lá na plataforma. Vou entregar escaneado, tirado foto aí, conforme vocês acharem melhor. Eu vou disponibilizar também não só os slides, mas como o resumo que eu fiz sobre a cultura africana lá na última aula, e vocês vão estudar, porque, claro, a gente vai fazer uma provocação maior, além das pesquisas, podcasts ou vídeos e atividades que vocês me trazerem, a gente vai fazer também uma atividade reflexiva, certo? É importante que vocês tenham esses materiais em mãos também para fazer estudo espontâneo. Eu sempre digo, não se limite a esta aula. Estudem muito mais sobre o que trata a aula, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Estudem muito mais, entendeu? Até a próxima. Tchau, tchau.